profeta Jeremias já havia denunciado a podridão dos pastores de Israel. O apóstolo Paulo já nos havia advertido, quando se despede de Éfeso e dos presbíteros que estão em Éfeso, ele diz: eu sei que depois da minha partida surgirão falsos apóstolos e lobos que não pouparão vocês. Onde acontece isso? Na esquina da sua casa, meu irmão. No seu dial, no rádio do seu carro, na tela da sua televisão. Deus tenha misericórdia de nós que não aconteça na sua igreja local, nem na minha. Mas os lobos estão aí. E Jesus não está aqui falando do islamismo, do budismo, do ateísmo, do agnosticismo, do consumismo. Ele está falando dos guias espirituais que deveriam conhecer as suas ovelhas pelo nome e lhes prover cuidado pastoral. Ele está falando dos guias espirituais que deveriam chamar o rebanho para a vida e levar o rebanho para pastos verdes e águas límpidas, cristalinas e refrescantes. Ele está falando dos guias espirituais que deveriam ir adiante das ovelhas, mas que em vez disso, eles transformam o rebanho que custou o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, em massa, sem rosto, disforme, número de associado, pagador de carnê, financiador de programa de TV. Ele está falando dos pastores que não vão adiante das ovelhas, dos que ficam encastelados, dos que não entenderam que o sagrado encargo pastoral é o sagrado encargo de servir. Não é de ser gente especial. Eles não entenderam a conversa entre Elias e Eliseu. O que você quer, meu filho? Eu quero porção dobrada da unção que está sobre ti. Fala, você não sabe o que você pediu. Você quer chorar 2 vezes mais do que eu choro. Você quer passar em claro 2 vezes mais noites do que eu passo em claro. Você quer ser perseguido 2 vezes mais? Você quer 2 mulheres como Jezabel no seu encalço? Você quer 800 profetas de Baal? É isso que você quer? Eu me lembro quando era pequeno, meu tio disse que numa tribo, um de nós civilizados chegou na tribo e foi conversar com o cacique. E perguntou para o cacique: qual a grande vantagem de ser cacique? E o cacique respondeu: é que na guerra, o cacique é o primeirão que vai. Essa é a honra. Na guerra, eu sou o primeiro. Os nossos caciques não vão para a guerra. Eles mandam seus rebanhos para a guerra e ficam encastelados. Eles não vão adiante do rebanho. E eles não levam os rebanhos para os pastos verdejantes, para as águas cristalinas. Eles não libertam para a vida, eles aprisionam para o seu jogo sujo de religião. Guarda o que você tem, apegue-se à verdade que você já tem, que você conhece. É a mesma palavra de Paulo a Timóteo. Você sabe, Timóteo, as sagradas letras, então se agarre às sagradas letras que você aprendeu desde a sua meninice, desde a sua infância. Fica com essa verdade, não inventa moda, abraça a escritura sagrada, as sagradas letras, e lembre-se quem ensinou essas sagradas letras para você. A sua avó Loide e a sua mãe
Eunice. Eu acho que aqui temos um segredo muito extraordinário. Não é apenas a lógica do discurso do profeta, é a vida do profeta. Quem é esse profeta? O que é que ele diz é uma coisa, mas quem é esse que diz o que diz? Como é a vida dele? Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, versículo 10, ele diz assim: Timóteo, você está seguindo de perto o meu ensino, o meu comportamento, as minhas intenções. Timóteo, você me conhece, você sabe não apenas o que eu falo, não apenas a maneira como eu vivo, mas você me conhece de olhar. Você sabe quando eu estou sendo irônico, sarcástico, quando eu estou mentindo, quando eu estou sendo verdadeiro. Você conhece as motivações do meu coração, você sabe quais são os meus jogos manipulativos, você me conhece. Então Paulo está dizendo o seguinte: preste atenção não apenas na lógica do discurso, mas na vida do profeta. Olha a vida dele. Olha essa Jezabel, Jesus está dizendo. Essa Jezabel, ela mata profeta. Por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. Ela só cria confusão. Ela só divide famílias. Ela só joga pessoas contra outras pessoas. Ela cria inimizades. Ela destrói reputações. Ela manipula em seu próprio benefício. Ela atropela quem se coloca na frente dela e que a impede de alcançar os seus objetivos. Se ela quiser um terreno e você não quiser vender para ela, ela mata você, ela passa por cima, ela inventa uma calúnia, mas nada impede essa mulher de conseguir o que ela quer conseguir. Presta atenção na vida dessa mulher. Olha a casa dela, olha a cara do coitado do marido dela. Olha os filhos dela. E você ouve essa profetisa? Presta atenção. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, diz assim, olha: obedeçam os seus guias espirituais e, atentando para a sua maneira de viver, imite a sua fé. Olhe para a vida dessa pessoa. E não apenas para o discurso. A lógica do discurso ajuda muito. Tem gente que vem me elogiar e diz assim: pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor e o fulano de tal. Aí eu penso, eu falo, mas como é que você consegue ouvir o que eu falo e o que esse sujeito fala? E num momento assim de mais vaidade e carnalidade, eu penso, como é que você ousa me comparar com esse sujeito abjeto? Você não tem discernimento espiritual, meu filho, minha filha. Você não pode acender uma vela para cada santo. Tem que escolher o santo. Não dá certo assim. Então a primeira coisa é essa: ver a lógica do discurso e ver a vida de quem pronuncia o discurso. A lógica tem que estar aqui na palavra. E a vida de quem pronuncia o discurso tem que ser aprovada em comunidade. A maioria das pessoas que me ouvem não me conhece. Mas tem gente que me conhece. E essa gente que me conhece tem obrigação de jogar no ventilador a minha vida dupla, se um dia eu tiver uma vida dupla. Porque isso é o teste da Bíblia Sagrada para as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Nada de varrer pecado para debaixo do tapete para evitar escândalos. Isso é conivência. Isso é aquela sensação assim de que por que fulano está escondendo o pecado desse outro? É porque tem também. No reino de Deus não funciona assim não. A disciplina de Deus começa em casa e começa com os profetas. A carta é enviada ao anjo da igreja. É o primeiro que entra na lista. Agora, falso profeta não gosta de gente inteligente, adulta, que faz pergunta. Falso profeta não gosta de ser questionado. Falso profeta não gosta de dar explicação. Falso profeta castra qualquer liderança que lhe faz sombra. Falso profeta não delega. Falso profeta não confia em ninguém. Falso profeta diz assim: sem mim nada podeis fazer.
Aí os caras ficam inventando, quer namorar? Pede para mim a minha opinião. Quer comprar casa? Pergunta para mim se pode comprar. Quer mudar de emprego? Pergunta para mim. Vai comprar uma casa? Me leva lá para eu ver se não tem demônio no terreno. Isso é manipulativo, isso é manter pessoas na infância, é manter uma dependência maligna, é uma escravidão, e as pessoas andam amedrontadas, andam culpadas, não crescem, não amadurecem, não florescem. Quando Jesus diz, os falsos profetas, pelos frutos você vai conhecer os falsos profetas, a gente pensa assim, que são os frutos da vida dos falsos profetas, o que é verdade. Mas considere, se Jesus não está dizendo também, que pelos frutos da sua vida, você diz assim, ó, desde que eu comecei a ouvir esse profeta, desde que eu comecei a ouvir este ensino desta pessoa, desde que eu comecei a ser aconselhado, aconselhada por esta pessoa, como está a minha vida? Eu estou mais infantil ou eu amadureci? Eu estou mais assustado e assustada? Ou eu estou seguro? A minha autoimagem foi resgatada? O meu senso de valor próprio foi dignificado? Ou eu continuo caminhando com culpa, com medo, precisando dele e dela, eu estou dependente ainda? Em outras palavras, eu estou escravo disso aí? Eu estou escravo dessa igreja? Eu estou escravo desse profeta, dessa profetisa? Eu tenho medo de errar, de andar com as minhas próprias pernas? Eu me relaciono com Deus de maneira direta ou mediada pelo meu guru espiritual? Preste atenção não apenas na lógica do discurso, mas na vida do profeta. Olha a vida dele. Olha essa Jezabel, Jesus está dizendo. Essa Jezabel, ela mata profeta. Por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. Ela só cria confusão. Ela só divide famílias. Ela só joga pessoas contra outras pessoas. Ela cria inimizades. Ela destrói reputações, ela manipula em seu próprio benefício, ela atropela quem se coloca na frente dela e que a impede de alcançar os seus objetivos. Se ela quiser um terreno e você não quiser vender para ela, ela mata você, ela passa por cima, ela inventa uma calúnia, mas nada impede essa mulher de conseguir o que ela quer conseguir. Presta atenção na vida dessa mulher, olha a casa dela, olha a cara do coitado do marido dela, olha os filhos dela. E você ouve essa profetisa? Presta atenção. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, diz assim, olha, obedeçam os seus guias espirituais e atentando para a sua maneira de viver, imite a sua fé. Olhe para a vida dessa pessoa e não apenas para o discurso. A lógica do discurso ajuda muito. Tem gente que vem me elogiar e diz assim, pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor e o fulano de tal. Aí eu penso, eu falo, mas como é que você consegue ouvir o que eu falo e o que esse sujeito fala? E num momento assim de mais vaidade e carnalidade, eu penso, como é que você ousa me comparar com esse sujeito abjeto? Você não tem discernimento espiritual, meu filho, minha filha. Você não pode acender uma vela para cada santo. Tem que escolher o santo. Não dá certo assim. Então a primeira coisa é essa, ver a lógica do discurso e ver a vida de quem pronuncia o discurso. A lógica tem que estar aqui na palavra. E a vida de quem pronuncia o discurso tem que ser aprovada em comunidade. A maioria das pessoas que me ouvem não me conhece, mas tem gente que me conhece, e essa gente que me conhece tem obrigação de jogar no ventilador a minha vida dupla, se um dia eu tiver uma vida dupla, porque isso é o teste da Bíblia Sagrada para as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Nada de varrer pecado para debaixo do tapete para evitar escândalos. Isso é conivência.
Isso é aquela sensação assim de que por que fulano está escondendo o pecado desse outro? É porque tem também. No reino de Deus não funciona assim não. A disciplina de Deus começa em casa e começa com os profetas. A carta é enviada ao anjo da igreja. É o primeiro que entra na lista.